Bom, vamos mergulhar aqui numa perspectiva teológica que é bem desafiadora. Uma que nos convida a ver a paixão de Cristo não como um evento que ficou lá atrás, no passado, sabe? Mas sim como algo que continua acontecendo agora, todos os dias. A pergunta central que vai guiar essa nossa análise é: qual é, afinal, a relação entre o sofrimento dos pobres excluídos de hoje com todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus? E olha, para começar a entender essa ideia, essa frase do teólogo Gustavo Gutierrez é perfeita. Aqui, a pobreza é despida daquela definição comum de ser só falta de dinheiro. Não. Ela é vista como um processo contínuo de morte. É, literalmente, uma negação da vida enquanto se está vivo. A ideia central que as fontes nos trazem é que essa conexão entre o sofrimento de Cristo e o dos excluídos é de identificação profunda e atualização histórica. O que isso quer dizer na prática? Que aquilo que aconteceu no Calvário não ficou lá atrás. Não é só uma história. Continua a acontecer hoje. Basicamente, o que se argumenta é que todo o drama da crucificação é revivido, é recontado nos corpos e nas vidas dos marginalizados de hoje. A paixão, então, nessa visão, não é só uma memória para a gente lembrar na Páscoa, mas é uma realidade bem presente que está aí e que exige uma resposta. E aqui a gente chega num conceito-chave, que é o de povo crucificado. Esse termo foi cunhado pelo teólogo Ignacio Ellacuría. E atenção, isso aqui não é só uma metáfora, tá? Para ele é um termo quase técnico, que descreve uma realidade brutal, a de maiorias que são sistematicamente sacrificadas, por assim dizer, no altar do lucro e do poder. Essa conexão teológica toda, ela se apoia muito na figura do servo sofredor, lá do livro de Isaías. A profecia é interpretada como algo que se cumpre hoje, sabe? Nos pobres, nos explorados. É neles que, segundo essa visão, o corpo de Cristo continua sendo ferido. Então, vamos avançar um pouco e ver como essa ideia se desdobra, numa comparação bem direta entre a crucificação histórica, lá de Jesus, e o sofrimento que a gente vê hoje em dia. De que forma as estruturas injustas modernas agem como novos agentes de crucificação. Essa tabela é impressionante. Ela resume o argumento de um jeito muito claro. Repara só nos paralelos. De um lado, a gente tinha o Império Romano como o agente da coisa toda. Do outro, hoje, os estados neoliberais e o capitalismo globalizado. Onde antes existia a cruz, um instrumento de tortura pública, hoje se aponta para a fome, para o abandono sanitário, é bem direto. Então, o ponto crucial aqui é este. A cruz de madeira teria sido substituída por outros instrumentos. Instrumentos que provocam o que se chama de morte lenta. Hoje, não se usam pregos, mas sim políticas de austeridade, violência de Estado, a negação de direitos básicos como saneamento e trabalho digno. Tá, mas como é que esses instrumentos de sofrimento se tornaram tão normais, tão parte do sistema, quase invisíveis? Isso nos leva a um outro conceito que é fundamental para essa linha de pensamento. É a ideia de pecado estrutural. O que ela diz é que a injustiça vai muito além da má intenção de uma pessoa ou outra. Ela se torna algo anônimo, técnico, sabe? Fica embutida nas leis, nos sistemas econômicos, de um jeito que faz o sofrimento dos pobres parecer uma consequência inevitável. Quando, na verdade, ele é totalmente evitável e, por isso mesmo, injusto. E essa outra tabela é muito interessante. Ela mostra como problemas sociais do nosso dia a dia ganham um significado teológico profundo. A violência policial, por exemplo, é lida aqui como uma atualização da flagelação de Cristo, só que agora ela não é aplicada num único indivíduo, mas sim no corpo social dos oprimidos. E seguindo esse raciocínio, a indiferença da sociedade, sabe, essa coisa de ver o sofrimento sistêmico e não fazer nada, ela é vista como a versão moderna do Pôncio Pilatos lavando as mãos. É a cumplicidade de quem vê a injustiça e, por conveniência ou por omissão, simplesmente decide não agir. Mas é muito importante a gente notar que esse sofrimento todo não é uma experiência abstrata igual para todo mundo. Não. Ele tem rostos, tem cores, tem gêneros específicos. E as fontes fazem questão de apontar isso. Fala-se, por exemplo, numa dupla crucificação das mulheres pobres. Quer dizer, elas carregam não apenas a cruz da opressão econômica, do sistema, mas também a cruz do patriarcado que intensifica e multiplica esse sofrimento. A análise também afirma uma coisa muito forte, que a paixão tem uma cor.
O racismo estrutural é visto como um mecanismo que trata o corpo negro como descartável, reencenando a paixão em cada vida que é perdida para a violência e para o abandono. E aquele grito de abandono de Jesus na cruz, lembra? Meu Deus, por que me abandonaste? Pois é, segundo essa teologia, esse grito ecoa todos os dias, nas favelas, nos campos de refugiados, nas prisões. É o grito de quem se sente esquecido pelo Estado, pela sociedade, um abandono que está no centro da paixão dos pobres. Mas isso aqui é fundamental, a história não acaba na cruz, não termina no abandono, assim como no relato bíblico a ressurreição aparece, e ela não vem para apagar a cruz, mas para dar um novo significado a ela. A ressurreição é vista aqui não só como um milagre do passado, mas como uma força histórica de libertação. Ela acontece hoje. Acontece toda vez que uma injustiça é vencida, que um povo se organiza para lutar por dignidade, que a vida consegue brotar onde só se esperava a morte. E essa missão de promover essa ressurreição no dia a dia, na história, estaria enraizada em passagens como esta do Evangelho de Lucas. Ela é interpretada não só como uma declaração de Jesus, mas como um chamado para que todo mundo participe ativamente dessa libertação. Então, o ponto central é este. Para essa teologia, a salvação não é um lance puramente espiritual ou individual. Não, ela é histórica, é coletiva. Ela exige uma ação concreta para descer os pobres da cruz. E o que isso significa? Lutar por transformações políticas, sociais, por uma sociedade que pare de produzir gente crucificada. E isso tudo nos leva à pergunta final, a pergunta que ecoa de toda essa análise. É uma pergunta que esses pensadores deixam no ar e que desafia tanto a fé quanto a nossa organização como sociedade. O que significa, na prática, no nosso mundo, descer os pobres da cruz hoje?